A Bíblia, a Torá, o Alcorão e muitos outros textos sagrados não são apenas livros de ensinamentos religiosos ou códigos morais destinados a guiar a humanidade. Muitos veem nela apenas narrativas históricas, compilações de leis e fábulas destinadas à condução ética da sociedade. Por um lado, eles não deixam de estar certos, mas para aqueles que aprenderam a ler além da superfície das palavras, esses textos se revelam como verdadeiros grimórios de mistérios ocultos, repleto de símbolos, cifras e chaves que podem abrir as portas de uma realidade muito mais profunda. Bom, eu me chamo Lauri e como fazer para entender toda essa simbologia desses textos sagrados é o que vamos explorar nesse vídeo. Bom, e para começar, os textos sagrados, como a Bíblia, a Torá, são longe de serem apenas manuais de conduta. Eles foram escritos de uma forma que pudesse transmitir conhecimentos esotéricos velados, preservando então conhecimentos que poderiam ser perigosos ou até incompreensíveis para aqueles que ainda não estavam prontos para receber esse conhecimento. Quem é iniciado sabe que cada palavra, cada número, cada símbolo ou cada sequência registrada nesses textos sagrados tem um significado muito além do óbvio. Neles encontram-se chaves para a decifração de verdades cósmicas, para a manipulação da realidade e até para o despertar de potenciais ocultos na consciência humana. Os cabalistas, por exemplo, exploravam a Torá através da geometria, um sistema no qual a letra hebraica tem um valor numérico, permitindo que palavras e frases revelem significados secretos. Ou seja, um versículo aparentemente simples, ele pode esconder um padrão matemático ou uma fórmula que descreve aspectos fundamentais da existência. E, por incrível que pareça, os ensinamentos de Cristo são frequentemente interpretados como mensagens alquímicas e esotéricas. O reino dos céus está dentro de vós. Não é apenas uma metáfora sobre espiritualidade, mas uma alusão à transformação interna, ao trabalho hermético da alma em sua busca por iluminação. Os evangelhos, lidos sob a ótica dos mistérios, tornam-se manuais de transmutação espiritual. Afinal, esse conhecimento esotérico do cristianismo vem das antigas escolas de mistério do Egito, da Grécia e da Mesopotâmia. O principal ponto aqui é que você entenda que a linguagem esotérica não é um idioma comum. Ela utiliza símbolos, metáforas e analogias para transmitir verdades espirituais. Seu propósito é levar o leitor a um estado de consciência elevado, onde ele leia aquilo e consiga interpretar além da razão. Por exemplo, essa frase, o que você interpreta dela? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você achou que isso se referia a uma audição comum, algo que seus ouvidos ouviriam, está errado. Essa frase fala sobre uma percepção espiritual. Não se trata apenas de escutar palavras, mas de compreendê-las com o espírito. A verdadeira percepção não está no que os olhos veem, ou no que os ouvidos captam, mas naquilo que a alma reconhece. O conhecimento oculto, as verdades mais elevadas não são entregues a qualquer um. Elas exigem um despertar interno, uma sintonia com algo além do visível. Além de frases, muitas palavras podem ter significados diferentes. Por exemplo, o deserto é bem mais do que um local físico. Ele representa um estado de purificação e esvaziamento interior, onde a alma se desapega das ilusões do mundo e se prepara para receber o divino. Então, todos aqueles trechos, todos aqueles versículos onde fala sobre aquelas longas caminhadas no deserto podem nem sequer terem existido, e sim serem metáforas esotéricas para explicar outras condições de consciência elevada. O reino dos céus, outra palavra que aparece bastante, ela não se trata de um lugar distante, mas sim de um estado de consciência divina, acessível aqui dentro de cada ser. Lembra do mundo das ideias de Platão? É praticamente a mesma coisa. A diferença é que Platão explicou isso através da filosofia, enquanto os textos sagrados frequentemente recorrem a essa linguagem esotérica e simbólica. Então, o termo céus está ligado à simbologia do ar, que representa a elevação da mente e do espírito, a libertação das amarras da matéria. Assim como o ar é invisível, mas essencial à vida,
Essa dimensão da consciência está sempre presente, esperando apenas que aqueles com olhos para ver a reconheçam. A cruz, ela pode ser, entre essas palavras, a mais enigmática entre todas, pois pode remeter a uma analogia a um caminho da árvore cabalística. Isso faz sentido não só porque a Bíblia tradicional foi inspirada na Torá judaica, ou seja, essa cruz ela pode representar um caminho para o despertar espiritual, exatamente o caminho feito por aqueles que buscam, o despertar. O próprio símbolo da cruz é o caminho que segue na árvore da vida. Então, a figura de Jesus morto e crucificado na cruz é uma clara representação do sacrifício do ego, o processo de morte, ou o processo de lidar com as sombras internas da psicologia de Jung, a fase de Nifredo da alquimia, todos remetendo ao mesmo significado, o renascimento necessário para transcender a ilusão da separação e alcançar a verdadeira luz. Por isso que o conhecimento básico da linguagem esotérica e da própria Cabala é essencial para você entender como funciona, como interpretar a Bíblia corretamente. Cada palavra hebraica tem um valor numérico, a gematria, que revela significados ocultos. O nome de Deus, Yohi-Vav-Hi, representa os 4 elementos da criação. As 22 letras do alfabeto hebraico são mais do que letras. Cada uma delas tem um som específico, que criam forças vibracionais que moldam a realidade. Ou seja, a Cabala nos dá ferramentas para acessar o verdadeiro conhecimento por trás das palavras bíblicas. Os evangelhos, por exemplo, foram escritos para transmitir verdades ocultas, e quando são lidos de forma básica, acabam que as frases e palavras não condizem com a realidade, e as pessoas acabam por interpretar os escritos de forma direta, Porque eu sei que tem muitas pessoas que acreditam que Jesus simplesmente foi lá e começou a caminhar sobre as águas, imaginando um milagre físico, uma quebra das leis naturais, tipo um Mr. M da vida. E tá erradíssimo interpretar essa passagem dessa forma. Por exemplo, os milagres de Jesus representam, na verdade, a alquimia interna do ser humano, a capacidade do espírito de transformar a realidade. Então os escritos nunca falaram de um homem que tinha poderes fora do normal e que saía por aí fazendo milagres. A ressurreição, por exemplo, se trata do despertar do iniciado para a vida espiritual. Não é que a pessoa literalmente morreu e depois voltou à vida. E isso explica os rituais de escolas iniciáticas, onde induziam a pessoa a passar por esse estado de quase morte. E outro ponto interessante de analisar essa palavra, se você reparar e pesquisar alguns podcasts de algumas pessoas que tiveram esse despertar espiritual, quase todas falam, antes de ter essa iluminação, elas passaram por um estado de quase morte, seja de um acidente, de uma condição. É como se precisasse desse, esse processo de despertar, onde você percebe que a vida vai muito além do que só esse plano físico. A morte não é o fim. E esse processo é preciso para o despertar. E não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia. E falando nela, o Apocalipse é outro trecho da Bíblia que tem muita simbologia. Toda essa descrição simbólica da destruição não se refere à destruição do mundo ou sobre fim dos tempos, mas sobre a guerra interna necessária para a desintegração do ego e para o renascimento da alma. O Jorge Flores, um grande ocultista, descreve o Apocalipse como um rito de passagem para os que buscam a iluminação. Ou seja, a chave está em perceber que as imagens violentas dos textos bíblicos, elas não são literais, mas representam uma transformação interior. E sobre Jesus ter andado sobre as águas? Isso trata-se do domínio sobre as emoções. A água, em praticamente todas as tradições espirituais, simboliza o mundo emocional. Assim como os mares e rios, as emoções são fluidas, instáveis e difíceis de controlar. Elas podem ser calmas e serenas ou violentas e tempestuosas, e o caminhar sobre as águas significa justamente isso, de manter o equilíbrio interno sem ser arrastado por essas tempestades emocionais. Jesus não afundou no mar porque ele dominava suas próprias emoções, não se tornando refém do medo, da raiva ou da angústia. Esse é o conhecimento oculto e esotérico ali. Seu caminhar representa a mente desperta, que não se deixa levar pelos impulsos destrutivos. Ou seja, o verdadeiro ensinamento de Jesus andando sobre as águas não está desafiando a física,
mas está em nos mostrar que, quando cultivamos a paz interior e o autoconhecimento, podemos atravessar qualquer dificuldade da vida, sem nos afogar nos nossos próprios sentimentos. Dominar a linguagem esotérica da Bíblia não é apenas um estudo, mas um caminho de iniciação. Frater Magog, outro grande ocultista, diz que todo conhecimento que não servir para a evolução pessoal é apenas ilusão. E é por isso que, se quisermos realmente entender todos esses mistérios ocultos, precisamos ir além da leitura superficial e trilhar o verdadeiro caminho dos iniciados. E para isso, exigem-se 3 passos fundamentais. Em primeiro, é estudar os símbolos e arquétipos. As histórias sagradas são repletas de metáforas e imagens universais, que refletem verdades profundas sobre a psique e o cosmos. Então, eu recomendo o estudo dos arquétipos e o inconsciente coletivo de Carl Jung. Esse livro, A Magia dos Sigilos, da Laura Tempest, é um livro incrível que fala sobre exatamente todo o significado desses símbolos que aparecem nesses sigilos mágicos. Também uma recomendação de livro excelente. Em segundo, vem a parte prática, onde acessamos estados alterados de consciência. Isso pode ser feito através da meditação, os sonhos lúcidos e práticas espirituais que permitem enxergar além do véu da ilusão. A verdade não se revela a um intelecto comum, mas a uma mente desperta. E por último, mas não menos importante, é aplicar todo esse conhecimento à sua vida diária. A sabedoria não tem valor se não for vivida. Os ensinamentos ocultos transformam verdadeiramente quem os pratica, levando à libertação da consciência e ao tão aclamado despertar espiritual. A Bíblia, assim como outros textos sagrados, independente da doutrina, escondem sua verdade dos olhos comuns, mas revela tudo para aqueles que aprenderam a ler com os olhos do Espírito. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você consiga tirar algum proveito disso para sua jornada, que agora, a próxima vez que você for ler algum trecho da Bíblia ou qualquer conto ou histórias de mitologias antigas, lembre-se que todas escondem essa linguagem esotérica. Bom, de qualquer forma, espero te ver em breve. Eu sou o Lauri e lembre-se sempre de espalhar a verdade. Até uma próxima.